Até o dia 30 de abril, milhares de contribuintes vão ter que fazer a declaração anual do imposto de renda. Muitas destas pessoas têm dúvidas a respeito de como fazer esta declaração. E para tirar estas dúvidas, está aqui no estúdio do Conexões o Jorge Martins, que é supervisor do Imposto de Renda da Receita Federal em Goiânia. Olá, Jorge. Olá, Camila. É um prazer participar com você do Conexões. E é um prazer do Conexões receber o senhor. Antes de começarmos a entrevista, o Conexões traz agora uma matéria especial sobre as principais dúvidas dos contribuintes a respeito da declaração do imposto de renda. O imposto de renda à pessoa física é um tributo que o governo federal cobra sobre todo o salário e rendimento de pessoas físicas. Por isso, a declaração de imposto de renda deve ser feita anualmente. Em 2012, quem ganha mais de R$ 23.499,15 tem que se declarar até o dia 30 de abril. A declaração de ajuste anual do imposto de renda é utilizada pela Receita Federal para saber se os impostos pagos ao longo de todo o ano pelo contribuinte são equivalentes aos rendimentos. Depois de fazer a declaração, pode haver mais impostos a pagar ou então restituições a receber. São vários os quesitos a declarar, como, por exemplo, renda mensal, propriedades, dependentes e também gastos com saúde e educação. Por causa de tudo isto, muita gente pensa que a declaração de imposto de renda é um verdadeiro bicho de sete cabeças. Não tem tanta certeza de como é que significa não, mas pelo que eu sei é uma contribuição, né? Que durante aquele período que a gente trabalha, a gente sempre tem algumas dúvidas em relação a como declarar uma casa, um carro, porque essas dúvidas sempre são frequentes, são coisas que a gente declara todo ano, né? Mas sempre tem mudanças e essas mudanças não são divulgadas para a sociedade como um todo. Eu tenho um contador para declarar e não me preocupo com isso, mas saber eu não sei não. O advogado Darcy Veras faz a declaração há mais de 30 anos. No início, ele mesmo fazia a declaração no papel, mas agora prefere passar o serviço para um contador. Já procuro um profissional da área e já faço declaração, tanto eu como minha esposa, os meus familiares nós fazemos já direto com o contador. São pessoas preparadas para isso, né? O presidente do Sindicato dos Contabilistas do Estado de Goiás explica que as principais dúvidas são em relação a como declarar os dependentes e os gastos com saúde e educação. Como, por exemplo, as despesas médicas. Ele efetuou um pagamento médico, ele tem ali a cópia do cheque, às vezes efetuou até em um hospital. E ele chega no escritório e ele quer fazer aquela declaração informando aquele pagamento, mas não tem um recibo e aquele recibo, ele não recebeu a nota fiscal do hospital. Ele não pode informar mais isso. As suas despesas inerentes à sua pessoa e os seus dependentes, ele tem que ter o cuidado em informar aquelas despesas para a Receita Federal, porque se aquelas despesas médicas foi com o seu filho, ele tem que nominá-lo lá na sua declaração. Às vezes ele coloca aquela despesa como dele, titular, e lá na Receita Federal, a Receita Federal recebeu a DEMED. Lá na Receita Federal não tem aquela informação do pagamento naquela titularidade. Tem do filho dele. A declaração cai na malha. O presidente do sindicato lembra ainda que alguns trabalhadores autônomos também têm que fazer a declaração de imposto de renda. O profissional liberal, o autônomo, aquele sem vínculo empregatício, ele precisa estar atento na sua declaração. Por quê? Principalmente se ele fez a realização no cartão de crédito. Hoje os bancos estão autorizados a informar a Receita Federal aquelas operações. O cidadão faz uma transação média mensal, digamos aí, de R$2.000. Quem tem uma despesa acima de R$ 1.637, hoje, profissional autônomo, ele é obrigado a recolher o carnê-leão. Ele efetuou aquela despesa e efetuou no cartão de crédito. Essa informação vai para a Receita Federal. Usando ou não o auxílio de um contabilista, é importante que os contribuintes fiquem atentos na hora de declarar, para não cair na malha fina da Receita Federal. Bom, Jorge, inicialmente, queria que você explicasse para os nossos telespectadores qual a finalidade desta declaração do imposto de renda. Bom, a declaração do imposto de renda tem como finalidade receber dos contribuintes as informações relativas aos seus rendimentos, às suas despesas, o seu patrimônio e também, através da variação patrimonial, descobrir se aquela pessoa está
informando corretamente para a Receita e ao final das contas, apurar o imposto devido naquele relativo ao ano anterior para que seja, então, recolhido aos cofres da Receita Federal. E quem deve fazer essa declaração e como ficar sabendo se a pessoa que está em casa precisa ou não declarar o imposto de renda? Bom, está obrigado a declarar o imposto de renda aquela pessoa física residente no Brasil que no ano passado ele se incorreu pelo menos uma das seguintes situações: recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 23.499,15, ele recebeu rendimentos isentos ou tributáveis exclusivamente na fonte superiores a R$ 40 mil, se em 31 de dezembro do ano passado ele era proprietário de bens ou direitos superiores a R$ 300 mil, ou se qualquer mês do ano calendário anterior ele apurou ganho de capital sujeito ao pagamento do imposto, ou então ele optou pela isenção prevista na Lei 11.196, que é a Lei do Bem, que prevê o seguinte, que o contribuinte que vendeu um imóvel residencial e aí adquiriu outro imóvel residencial também em até 180 dias, ele pode optar pela isenção do possível ganho de capital apurado. Além disso, está obrigado a declarar aquela pessoa que passou a condição de residente no Brasil no ano passado e também o proprietário rural que no ano passado recebeu rendimentos tributáveis da atividade rural superior a R$ 117.500. E quem recebe uma herança, Jorge, também precisa fazer essa declaração? O contribuinte que recebe a herança, esse rendimento ele é um rendimento isento. Se o valor recebido for acima dos R$ 40 mil, ele estaria enquadrado então nessa condição de obrigatoriedade de declarar. Em relação a mais de 23 mil, que eu acredito que seja onde se enquadra a maior parte das pessoas, né? Como saber se os meus rendimentos estão acima de R$ 23.500, como o senhor colocou? Bom, nesse caso aí o contribuinte vai ter que somar mês a mês, né? Se ele teve uma fonte de renda apenas, não é tão difícil, porque geralmente o valor vai dar aproximadamente R$ 1.950 por mês. Agora, se teve mais de uma fonte de renda ou teve variações durante o ano, é interessante que ele pegue os comprovantes de rendimentos de cada uma das fontes pagadoras, faça o somatório e verifique se ele está obrigado ou não a declarar. E também verificando as outras condições de obrigatoriedade. E quais são as formas de fazer essa declaração? Agora é só pela internet? Desde o ano passado já não existe mais a declaração em formulário. O contribuinte, então, vai ter que baixar o programa no seu computador, através do portal da Receita, que é www.receita.fazenda.gov.br. Ele, então, instala o programa no seu computador, preenche a declaração, grava essa declaração e envia para a Receita Federal através de um programa chamado ReceitaNet. Agora, se ele não tiver acesso à internet, ele pode gravar a declaração no disquete e entregar numa agência do Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal. Bom, os nossos telespectadores também têm dúvidas a respeito da declaração anual do imposto de renda. Então a gente confere agora uma pergunta de um telespectador. Pessoa que é dependente de algum medicamento, assim, que usa o medicamento todo mês e tem que comprar esse medicamento, tem como ela abater esse dinheiro que ela gasta na declaração de imposto de renda? Não, a aquisição de medicamentos ela não está prevista como dedução no imposto de renda, a não ser que ela esteja embutida numa conta hospitalar. Se ela estiver já incluída na conta hospitalar, seria sim dedutível do imposto de renda. O material escolar também não pode ser deduzido, apenas os pagamentos feitos a estabelecimento de ensino e assim mesmo limitado a R$ 2.957. O que pode ser debitado, o que pode ser declarado aí em relação a esse tipo de serviço de saúde e educação? Há alguma coisa que possa ser declarado? Com relação à saúde, pode ser declarado, então, os pagamentos feitos a profissionais de saúde, né, como médico, dentista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psicólogos. Então, pode ser também os pagamentos feitos a hospitais, pagamentos feitos a planos de saúde, ou então, no caso de próteses ortopédicas e dentárias, também pode ser deduzido no imposto de renda. Como despesa com instrução, somente o pagamento a estabelecimento de ensino regular, de creche até pós-graduação. E os isentos, eles têm que fazer algum tipo de declaração ou eles não precisam mais aí declarar essa antiga declaração do isento? Não, a declaração de isento ela foi abolida em 2007. A partir daí não existe mais obrigatoriedade de fazer a declaração para aquela pessoa que não está obrigada a declarar imposto de renda. Se ele não está obrigado, basta então ele não precisa fazer mais não tem nenhuma atitude a tomar para manter o seu CPF regular junto à Receita Federal. Bom, e ao final dessa declaração, o contribuinte pode ter que pagar aí alguns impostos a mais ou pode também ter uma restituição de imposto. O senhor poderia explicar para a gente estas duas aí modalidades diferentes, quando que há a restituição e quando o contribuinte deve pagar a mais para a Receita?
Quando o contribuinte recebe o rendimento normal de salário ou de aluguéis, se ele recebe de salários, quer seja por pessoa física ou jurídica com vínculo empregatício, vai haver então a retenção do imposto caso ele receba acima do limite mensal de isenção, que no ano passado foi de R$ 1.560 aproximadamente. Ou então, no caso de rendimento de aluguel, que ele próprio vai recolher através do carnê-leão. Então, essa é uma forma de antecipação de imposto que ocorre dentro do ano calendário. No momento da declaração do imposto de renda, vai haver um confronto, né? Vai verificar o ajuste, e esse ajuste é feito verificando o rendimento, aí deduzindo todas essas despesas dedutíveis que o contribuinte tiver direito, ou então deduzindo o desconto padrão de 20%, limitado a R$ 13.800 aproximadamente. E então, depois de feito o cálculo, ele verifica então o imposto devido. Se o imposto devido efetivamente naquele ano for maior do que o que foi retido no ano anterior, então o contribuinte vai ter que complementar esse imposto a partir de abril. Pode ser, inclusive, dividido em 8 cotas. Agora, se o seu imposto devido dele for menor do que foi retido no ano anterior, ele vai receber isso, é a chamada restituição em lotes que virão a partir do dia 15 de junho. Para finalizar, Jorge, quais seriam as dicas para os nossos telespectadores para não ter nenhum problema com o leão, para fazer essa declaração de imposto de renda aí da melhor forma? Olha, o contribuinte, ao fazer a declaração, é importante que ele faça dentro da verdade dos fatos, declarando todos os rendimentos tributáveis que ele oferiu no ano anterior e só declarando aquelas despesas dedutíveis que efetivamente ele puder comprovar junto à Receita Federal, sob pena de ter problema aí com a malha fina e depois ter, então, pagar talvez multas pesadas indevidamente. Tá certo. O Conexões agradece a sua presença, Jorge, para explicar aos nossos telespectadores aí esse assunto que às vezes é um pouco complicado. O prazer foi nosso estar aqui com vocês. E o próximo Conexões vai discutir a privatização de serviços de saneamento básico em várias cidades do interior do estado de Goiás. Se você quiser contribuir, é só mandar um e-mail para o Conexões ou então entrar nas nossas redes sociais. E no próximo bloco você confere uma matéria sobre a temida TPM, que altera o humor das mulheres e muitas vezes atrapalha a vida familiar. Não saia daí, o Conexões volta em instantes.